De volta para uma conversa de peso hoje com um advogado de direito público, José Cássio Bortolini, também de direito público, né, doutor? Sim. Mas, antes de tudo, me parece um grande estrategista. E a gente conversava um pouquinho sobre isso antes de a gente gravar o primeiro bloco do nosso programa. Sempre tive essa visão, o senhor só veio para responder essa pergunta para mim. Dentro dessas leituras, uma das suas leituras que lhe dá mais prazer é guerra. Entre tudo, de física quântica até um assunto como é o militarismo, as estratégias que envolvem as armadas desde as guerras napoleônicas. Sim. É um devorador e um profundo conhecedor. Eu diria que... Não é raso esse conhecimento. Eu diria que tem um certo conhecimento nessa área, né? Fruto, como eu disse, eu sou bastante eclético em matéria de literatura, mas sempre foi eu diria assim, um campo que me atraiu muito, o conflito bélico, assim como eu diria assim, o limite máximo do ser humano em termos de situação de vida, né? Então, é uma coisa assim que sempre me atraiu desde muito pequeno. Talvez tenha sido associado à saúde, né, à evolução da medicina, que demorou muito para evoluir realmente. Talvez tenha sido o assunto, a temática que mais fez com que o homem evoluísse. Sem dúvida. Hoje a nossa civilização, né, ela é fruto de muitas guerras, né? Evidentemente que hoje existem mecanismos, até fruto da própria civilização, de evitar conflitos, né? E que bom que assim seja. Agora, vindo para cá, justamente, essa situação hoje no mundo eu vejo assim com muita preocupação. Eu vou apenas dar um exemplo para o amigo. No que tange, por exemplo, a artefatos nucleares, né? E esse tipo de conversa que nós estamos tendo, a gente não percebe na mídia muita, eu diria assim, divulgação, enfim, ter essa oportunidade de conversarmos como estamos falando aqui hoje. Essas armas, desde que foram desenvolvidas, elas foram com o objetivo de destruição em massa. Sempre foi sonhadas desde lá uma catapulta. Né? Isso. Só que esse tipo de armamento, na prática, ele gerou uma consequência, e na Guerra Fria isso ficou muito evidente como conceito estratégico de destruição mútua assegurada. Ou seja, se o meu inimigo tiver 500 ogivas, eu vou ter 600, para se houver um conflito, ele ter certeza absoluta que ele também será destruído se me atacar. Este conceito foi ampliado ao universo, por assim dizer, aquele projeto Guerra nas Estrelas, de maneira que tiveram países aí, potências nucleares com mais de 2.000 ogivas. O que me preocupa, assim como um estudioso do assunto hoje, é que este conceito da Guerra Fria, de arma nuclear, ou termonuclear, como arma de destruição em massa, esses conflitos regionais estão ensejando um desenvolvimento de arma nuclear como arma tática. Ou seja, eu não preciso destruir totalmente o inimigo, basta que eu largue uma bomba atômica em cima da capital do inimigo. Isso é um problema muito sério, que a humanidade vai ter que achar uma forma de resolver, porque essa situação de desenvolvimento desse tipo de tecnologia, né, e principalmente esses conflitos regionais, agora vide lá a guerra de Alepo na Síria e outros conflitos regionais, é um risco que a civilização está correndo, né? De repente nós, num curto espaço de tempo, começar a ser desenvolvido esse tipo de arma e não vai ter um... Você acredita na iminência de um... Eu diria na iminência não, mas é uma situação assim que eu acho que é... Se avizinhando. Se avizinhando. A utilização desse tipo de arma... Esses líderes mundiais que nós temos hoje, eles dão vazão para a gente pensar ainda mais? Acho que sim. Um Putin, um Putin, sem dúvida nenhuma. Um Trump? Os Estados Unidos, por mais que eventualmente se possa questionar o sistema, hoje, por exemplo, essa eleição do Trump, ele tem um sistema de peso e contrapeso institucional que é muito mais difícil, né? Quer dizer, não adianta ter não adianta ter que for um louco a que não, a gente maleta acha com o que botão, não é assim que coisa... Mas se tu fores ver lá esses países lá do Oriente, exemplo China, mesmo Putin, aquelas repúblicas ali, que tem repúblicas ali da União Soviética, que dispõem de artefatos nucleares, né? A Geórgia, enfim, várias antigas repúblicas, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dispõem de armamento nuclear. Então, eu penso sim que é um perigo para a humanidade.
Doutor, tem um lugar onde cai bomba de vez em quando, né? Talvez Sim. quase todo dia, talvez algumas por dia em alguns momentos, que é numa prefeitura municipal e chega sempre para quem? Para o procurador-geral do município. Estoura tudo lá. Sim, por força de lei. O procurador é o funcionário público que tem poderes para receber citações em nome do município. Como é que foi essa experiência lá no governo Jair Foscarini? Tal qual as outras experiências que eu tive no setor público, a experiência no município ela é muito válida assim, para o profissional do direito, porque é uma realidade diferente do Estado. O Estado, por exemplo, nós tínhamos sempre o apoio da Procuradoria-Geral do Estado, então, até brincando com um amigo aqui, os pepinos grossos, como se diz, davam parecer e encaminhava a PGE. Aí, quando eu assumi aqui a Procuradoria e vinham muitas vezes situações das empresas da administração pública indireta, etc., vinham para mim e aí eu me lembrava, né? Justamente dos procuradores do Estado, dos problemas que a gente muitas vezes passava, discutia com os colegas, etc. Então, a Procuradoria do município, sim, ela é um órgão de assessoramento a nível do prefeito, dos secretários, e é aquele problema direto da comunidade que tem que ser solucionado no curto prazo. É uma internação, né, com uma liminar concedida, é uma desapropriação, enfim, são situações cuja solução jurídica tem que ser dada no menor prazo de tempo possível. Algumas urgentes, algumas extremamente urgentes. Extremamente urgentes. Claro que no Estado existe essa demanda também, né? Por exemplo, na área de fornecimento de medicamentos. Por que às vezes o Estado parece que não precisa cumprir algumas coisas e no município a coisa... Porque o município, a pessoa não mora no Estado, ela mora no município. O prefeito é vizinho, o vereador, o secretário, o Cássio, fica muito mais fácil haver essa cobrança mais incisiva, né? É mais personalíssimo. É mais personalíssimo, sem dúvida nenhuma. Porque o Estado é um ente mais, não que seja um ente etéreo, mas é uma situação assim que a população não está tão intimamente ligada quanto no município. É difícil lá pegar o governador pelo pescoço. Claro, ele pode fazer mais ou menos o que ele quiser e está tudo certo. Então, uma procuradoria, até louvo aqui o trabalho dos procuradores do município de Novo Hamburgo, que desde o meu tempo desenvolve um trabalho assim de grande importância, né, na solução, na defesa dos interesses do município e principalmente buscando isso que eu acabei de lhe dizer, buscando solução, buscando encaminhamento, buscando o atendimento rápido de uma liminar, né? Muitas vezes na madrugada. E com as leis de hoje, imagino, desde a lei de responsabilidade fiscal até a possibilidade da cobrança da pessoa física do prefeito, me parece que as coisas têm sido cada vez mais sérias nesse sentido. Aumentou muito a responsabilidade do procurador também? Aumentou na razão direta, por assim dizer, do aumento das demandas judiciais. A demanda também está aumentando. Hoje existe uma judicialização que é evidente, né? Isso me parece, assim, carece de uma análise muito profunda, essa situação, porque ao mesmo tempo que a pessoa tem, inclusive por direito constitucional, acesso ao judiciário, perfeito, e a ninguém pode ser negado isso, o fato é que hoje está muito fácil acionar a máquina judiciária e, com isso, está gerando assim, uma situação de sobrecarga que o próprio judiciário está tendo muitos problemas para tentar resolver. Por melhor que seja a estrutura, e aqui no estado do Rio Grande do Sul é um exemplo disso, mas é uma carga processual tão grande que gera a cada ano um déficit, ou seja, um número de processos que acabam não sendo julgados por absoluta impossibilidade física. Nosso antigo hoje presidente da OAB Nacional, o Dr. Cláudio Lamarck, sempre dizia isso, que infelizmente, a nossa justiça, ela beira-se o colapso, em função desse déficit de processos que a cada ano entram sem ter um igual número, ou um correspondente número de processos julgados. Então, a cada ano entram mais processos do que processos que são por acordo ou por sentença transitada de julgado extintos. Não vou nem entrar na questão do judiciário em si, doutor, vamos ater mais aqui o nosso, mas me parece que falta também, não falta dinheiro no judiciário exatamente, talvez falte uma gestão diferente. Isso hoje, dentro do nosso poder público municipal, passados 8 anos que o senhor está fora da prefeitura municipal, aumentou muito a quantidade de processos. Isso é muito dessa judicialização, das pessoas demandarem cada vez mais judicialmente, ou também aumentou a quantidade de problemas provocados pela prefeitura municipal? Se quaisquer estudos sérios hoje, em termos de análise quantitativa desses processos, vai se verificar que um dos grandes réus em todos os processos, e aí não se trata de culpar o Estado ou a União, são órgãos públicos. A administração direta e indireta. Né?
autarquias federais, etc., são os grandes demandados. Aqui no município, eu acredito que esse fenômeno, não só no município de Novo Hamburgo, mas em outros municípios, o problema maior, me parece, é na União, né? Em termos de processos assim, judiciais envolvendo entes federados. O próprio Estado também. No município, para o amigo ter uma ideia, e foi uma curiosidade que eu tive, e agora, nesses últimos meses, a gente está analisando mais de perto, eu, em média, no tempo que eu fui procurador, de 2005 a 2008, eu recebia uma média de 10 a 15 citações de ações novas por dia. Uau! Hoje é de 40 a 50. Puxa vida. Segundo me foi informado. Para ter uma ideia do que foi a progressão geométrica, né, do número de processos. O senhor faz parte da equipe de transição da prefeita Faço. Fátima, né? Assessorou ela durante toda a eleição. Também assessorou o prefeito eleito de Campo Bom, né? Sim. O senhor tem aí uma dupla responsabilidade aqui na relação, mas vem trabalhando com muito afinco também aqui nas questões mais próximas da nossa cidade, que também é a sua cidade, né? Onde o senhor mora, o senhor e sua família construiu residência. O senhor já me disse que gostaria de evitar alguns assuntos, nenhum especial, mas porque fica a prefeita Fátima como porta-voz nesse momento do que está acontecendo na transição. Mas a gente sabe que tem alguns problemas que fatalmente vão estourar aqui, ali na frente, a partir de 1º de janeiro, não por incompetência de A ou B, talvez em algum momento sim, mas que são assuntos que estão sendo rolados há muito tempo, como é o IPAZEM, me parece, como é a Corsã, e essa diminuição grande do orçamento, né? O orçamento de todos os municípios, de todo o Brasil, dos estados e da federação também, diminuíram, encolheram muito por conta da queda da arrecadação, por conta da crise econômica. Como é que essa equação vai fechar, doutor? Qual é o tamanho desse desafio? Pelos dados que foram até o presente momento passados para a futura administração, o orçamento público do município ele não está guardando uma situação assim de representar a realidade, né? Nesse sentido, essa questão orçamentária vai ter que ser resolvida em 2017 de alguma forma, né? Porque o atual orçamento, no nosso entendimento, não representa o que realmente são, né, as receitas e despesas do município para o próximo exercício. Isso quer dizer que provavelmente as despesas são maiores, e as receitas são menores? São menores. Isso é praticamente uma certeza matemática, por assim dizer, fruto dessa crise e que repercute no âmbito municipal, né, nas receitas públicas municipais, por exemplo, essa questão do retorno do ICMS. À medida que a atividade econômica ela fica comprimida, por assim dizer, isso acaba trazendo reflexos no âmbito dos municípios, no que tange as suas receitas. E, evidentemente, tem problemas muito sérios aqui, problemas históricos de Novo Hamburgo, né, que a prefeita Fátima vai ter que, de alguma forma, resolver, né, e eu não tenho dúvida nenhuma de que vão ser tratados de frente, dentro da seriedade que exige o tratamento desse tipo de problema, como, por exemplo, o IPAZEM, essa histórica dívida da Corsã, vão ser problemas que a nova administração vai se deparar. Nós estamos falando porque elas estão estourando, tem coisa que está... São problemas iminentes, né? Já que falaste antes, são problemas realmente iminentes. Não tem como fugir deles, né? Porque as que eles estourarem, nós temos que resolver. E graças e por isso o povo é sábio, né? O povo escolheu a pessoa certa para enfrentar esses problemas. O senhor tem uma grande expectativa, não vai falar nada do contrário, mas me parece que a defesa ela é vigorosa. O senhor tem uma crença muito forte no trabalho. Absoluta convicção. Nós estamos terminando nosso programa, não posso deixar de perguntar para o senhor, não da forma talvez que o senhor ouviria isso normalmente. Eu já disse recentemente, nós estamos conjuntos... Aliás, o senhor tem um profundo trabalho também realizado nas entidades da nossa região, na CI, na CDL. Neste momento é advogado do Cindy Lojas, né? Já questionei a prefeita Fátima quando alguns nomes da sua equipe. Eu disse para ela, a única certeza que eu tenho é o homem da Procuradoria-Geral do município. O senhor não me confirmou isso ainda, então eu vou lhe perguntar de uma forma diferente. Convidado fosse, estaria pronto para assumir esse espaço? Eu lhe diria assim, primeiramente, agradeceria à prefeita, porque seria uma honra para mim, tal qual foi para o prefeito Jair. Me sinto pronto, mas a decisão é da senhora prefeita.
ela ainda vai fazer o convite, tá tudo certo aí na frente. Doutor Cássio, um grande prazer conversar com o senhor. Muito obrigado por essa simpatia com a gente aqui. E vamos ver se a gente começou a conversar antes do programa sobre a Segunda Guerra Mundial, que é onde eu me sinto um pouco mais à vontade para conversar, mas eu acho que ainda tem bastante para aprender com o senhor sobre tudo isso, né? Não, eu, pelo que conversei aqui com o amigo, eu é que tenho que aprender com ele, até em função do seu pai, do seu avô, que deve ter lhe passado ensinamentos, foi pracinha da FEB. Fizeram um belo trabalho lá pela nossa nação, né? Esses ensinamentos de um avô, com certeza, têm o seu valor. Muito, muito. Obrigado pelo carinho. Bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Sucesso sempre, que o sucesso desse trabalho está sendo realizado agora e do trabalho que a nossa futura prefeita vai realizar, vai refletir naturalmente na nossa vida, no nosso dia a dia, e amém que seja tudo muito bem feito. Hoje, numa conversa de peso com o advogado José Cássio Bortolini, continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.